Olá, graça e paz. Vamos então para a aula número 6 da mentoria número 2. Gente, antes de mais nada, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4. E eu quero ler aqui o versículo, vamos ver, versículo 24. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Olha isso, gente. Antes de tudo, versículo 23, na verdade. Você precisa ser uma mulher que se renova na sua mente. Lembra que nós estamos falando dos terafins, da cultura familiar, que é uma cultura que vai passando de geração em geração. O Senhor, então, nos convida, aqui em Efésios 4, 23, a renovar a sua mente. O espírito da vossa mente. Olha isso. Não é simplesmente renovar a mente, mas o espírito que está produzindo esses pensamentos. Muito forte. E ele diz, e você precisa então se revestir do novo homem segundo Deus. É criado em verdadeira justiça e santidade. Então, a tua vida precisa fazer uma análise. Você precisa fazer uma análise da tua vida. A minha vida está segundo Deus ou existe um espírito na minha mente que está produzindo aí pensamentos, né? Principalmente pensamentos que vêm de uma cultura passada. Renova essa mente aí. E aí ele começa a dar algumas direções. Deixar é mentira, praticar é verdade. Mas eu quero ler aqui o versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para edificação. Ele está dizendo, você está em casa, pare de falar demais. Pare de falar coisas do desabafo. Ai, aqui é o momento do meu desabafo. É nesse momento que você está desedificando. Se é que existe, não existe essa palavra, eu criei agora. Sabe, muitas pessoas, elas desedificam. Elas vão lá, constroem no ambiente espiritual, na igreja, no ambiente profético, seja em casa, chegam em casa, ela desconstrói tudo aquilo que foi produzido. E aí ele fala, por que eu tenho que parar de falar besteira? Parar de falar demais, parar de desabafar? Porque ele diz, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo. Falar demais, falar coisas que são contrárias à palavra de Deus, entristece o Espírito. E a pergunta que não quer calar, você quer entristecer o Espírito Santo? E ele diz mais, versículo 31, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de dentro de vós. Então ele está dando uma direção. Ah, o que vai acontecer? Essa amargura, eu faço o quê? Tira de dentro de você. Como? Nós sabemos como fazer. Tirando. Você vai pegar aquele pensamento e vai colocar para fora. Você vai pegar aquele sentimento e vai falar, eu não quero mais esse sentimento. E logo aquele lugar vazio, você vai colocar uma presença de Deus, tá? Dica número 1, então. Vamos lá, então. Os papéis dentro do lar. Provérbios 31, 26 fala, abre a boca com sabedoria. A instrução fiel esteja na sua língua. Olha, o Senhor está dizendo, se você quer abrir a boca, abra com sabedoria. Chega de momentos de desabafos. Os momentos de desabafos estão influenciando as tuas discípulas. Estão influenciando os teus filhos. Estão influenciando o teu marido. Depois você fala, por que será que a minha casa não prospera? Porque dentro de casa você está sendo o seu eu. Só, gente, que eu quero voltar lá nesse versículo que nós estávamos lendo. Eu quero voltar lá porque tem uma parte do versículo que eu não li e que é sensacional. Ele diz assim, ó. No versículo capítulo 4, no finalzinho, ele diz assim, ó. Não, deixa eu ver. Tem uma parte, aqui ó, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Olha que forte, muitas pessoas, lembra que nós colocamos o lugar para Jesus na nossa mesa? Então, a Bíblia fala, está escrito aqui ó, no versículo 27, bem aqui ó. Não deis lugar ao diabo. Que lugar o diabo tem na tua casa? Não é tarefa ainda, quero que você reflita. Que lugar o diabo encontrou dentro da sua casa? Existe um lugar à mesa no relacionamento para Satanás na tua casa? Porque ele está dizendo, não faça isso. E aí ele diz como não fazer, tirando a amargura, tirando a ira, tirando a cólera. Quantas mulheres abrem a boca, ao invés de abrir com sabedoria, instrução fiel, porque não é dar instrução. Muitas pessoas gostam de ter uma liderança, né? Mas a liderança precisa ser uma liderança fiel à palavra de Deus. E outro versículo também, no versículo 23 do capítulo 31 de Provérbios, ele diz assim, ó, presta atenção. O seu marido
é respeitado nas portas da cidade, quando se assenta com os anciãos da terra. Falando de mulher, ele está dizendo: seu marido é respeitado às portas da cidade. O que ele está querendo dizer com isso? Que a tua boca, não é sobre isso que está falando? Sobre instrução, capítulo 31, está dizendo sobre o nosso papel. Então ele está dizendo que o meu papel é fazer com que o meu marido seja respeitado às portas da cidade e que ele se assente com os anciãos da terra. E eu quero te fazer uma pergunta. Durante muito tempo, eu fui a tola que só denunciava os pecados do meu marido, porque eu queria um lugar no coração das pessoas. Eu queria que as pessoas me amassem. Então, o que eu fazia? Eu destruía a identidade do meu marido falando dos problemas dele. E eu sempre digo, se você quer levantar uma pessoa, você consegue. Se você quer derrubá-la, você também consegue. Um fato é que se ele é o teu marido e ele é a tua cobertura e ele desaba, adivinha sobre quem ele desabou? Sobre você. Então presta atenção. Eu fiz exatamente esse exercício para você enxergar que tudo que está em cima é para ser preservado e não ignorado e não ridicularizado. O nosso papel é fazer com que Deus alcance o coração daquele homem. Através de quê? Instrução fiel, boca de sabedoria, eliminando a amargura, a ira, a cólera, a blasfêmia, eliminando. E o Senhor diz, mas, e eu quero deixar aqui, cuida do teu emocional. Se o meu papel é ser auxiliar do meu marido e eu estou comprometida emocionalmente, eu olho para ele, eu o desprezo, eu olho para ele, eu não admiro, eu olho para ele, eu não quero que ele tenha esse lugar na minha vida, como eu vou cumprir o meu papel se eu não tenho salário? Porque se você tem salário, você faz por obrigação. Mas se isso é voluntário e você percebe que essa é uma estratégia de Satanás, fazer com que você não admire seu esposo, com que você não ame, com que você não retribua aquilo que Deus deseja que você faça, porque fazendo isso, emocionalmente você se comprometeu. E aí a inteligência emocional precisa entrar em ação. Cuidado, tenha inteligência emocional. Eu sempre digo, as pessoas falam, por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Não é isso que a Bíblia diz, a Bíblia fala que é ao lado. Ao lado do teu marido, você tem que estar ali, ó, ao lado dele, parceira dele. Não uma parceira como Ananias e Safira. Como Ananias e Safira vivenciaram os enganos, como nós falamos na tarefa anterior. Mas como a mulher que tem uma instrução fiel à palavra de Deus, tá? A minha boca não deve ser um instrumento de Satanás para derrubar aquilo que está sendo construído. Então, essa aula de hoje, eu quero que você pense sobre tudo que nós falamos aqui. Ouça novamente essa aula se for necessário, mas construa ambiente de segurança para a tua família. Deus abençoe.